né? Há muito tempo que a gente está trazendo detalhes dessa história, eu tenho imagens do caso. Durante a entrevista, o advogado afirmou que é pouco provável que a Lucélia Maria, que passou 5 meses presa injustamente sob a acusação de envenenar 2 crianças em Parnaíba, litoral do Piauí, consiga uma indenização superior a R$30 mil. No entanto, a defesa da mulher pretende entrar com uma ação contra o Estado para buscar um valor de até R$1 milhão. Então, a mulher presa, que está aí na foto, ela e o advogado dela, essa que é a Lucélia, que foi presa injustamente, dificilmente ela conseguirá um valor de indenização. Isso quem fala não sou eu, são advogados especialistas nesse tipo de ação. Fala que ela não vai conseguir um valor muito alto na ação em que ela move contra o Estado. Em contrapartida, o advogado dela que você viu há pouco na foto é justamente aí um cara que está confiante, né? Tá confiante até em conseguir R$1 milhão em indenização envolvendo essa história aí dos envenenados em Parnaíba. Agora, uma outra também informação é uma mulher. Essa mulher aí, que é a Lucélia, que foi presa acusada de envenenamento lá em Parnaíba, ela pode, segundo o advogado dela, ela pode receber uma indenização de até R$1 milhão. A defesa da Lucélia Maria da Conceição foi presa injustamente, né? Sofreu até ameaça de morte dentro da cadeia, nem consegue ter uma vida normal atualmente. Ela afirmou que a ação indenizatória pode chegar a R$1 milhão. O advogado Samay Cavalcante explicou que o valor inicial da indenização leva em consideração os danos materiais e morais sofridos por sua cliente. Ele fala o seguinte, abre aspas, esse valor é uma base inicial de cálculo, esse processo ainda nem está distribuído no judiciário. Quando for feito todo o somatório de dano material, que deve ficar em cerca de 250 mil a 300 mil, somado ao dano moral, esse valor deve ir muito para cima. Então, quer dizer, a quem achou, não, você comentou na sexta-feira que era só R$300 mil. Não, 300 mil seria uma parte. Mas o processo depois ganha força e desdobramento, chegando, segundo a expectativa do advogado dela, que pode chegar a R$1 milhão, tá? O advogado fala o seguinte, quero que entendam a relação entre o cálculo a ser cobrado na ação civil indenizatória, que começa em R$300 mil, podendo chegar na casa de R$1 milhão, disse o advogado da Lucélia, né? Já deu até entrevista ao Mesquita lá em Parnaíba. E esse especialista, sim. Agora, de um outro lado, um especialista disse que a Lucélia Maria não tem direito à indenização por ter ficado presa injustamente por 5 meses. Eu tenho até essa fala desse especialista, se tiver no ponto aí, a gente coloca no ar a fala desse especialista que causa revolta, mas ele, como é especialista no assunto, ele entende esse tipo de trâmite e processo que rola. Vamos ver. Por exemplo, no caso daquela senhora no Piauí, que ficou 5 meses presa, queimaram a casa dela, e aí a perícia demonstrou que ela não tinha envenenado as crianças ali que faleceram. E aí foi solta, e vai ser absolvida com toda certeza, mas não vai ter direito à indenização. Pessoas, por exemplo, presas em flagrante, respondendo o processo por meses aí, às vezes até mais de ano, e no final são absolvidas e nem indenização tem. Se a pessoa é presa preventivamente e no final ela é absolvida e ela ficou ali meses presa, ela tem direito à indenização? Se essa pessoa tiver direito à indenização, o juiz não vai ter coragem de prender mais ninguém. Então, alguém ter decretada a sua prisão preventiva, desde que, por óbvio, estejam presentes os requisitos para tanto, não significa que, em sendo absolvido, houve um erro judiciário. Porque o fundamento para preventiva, as hipóteses legais, os pressupostos que estão na lei, as exigências concretas, difere dos fundamentos para a aprovação de uma sentença condenatória. Mas a pessoa até cometeu crime, ficou presa preventivamente, mas acabou sendo absolvida por falta de prova, ou acabou não sendo absolvida, mas acabou se reconhecendo a prescrição. É isso, né? A Constituição fala que a indenização é em caso de erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença. Mas esse erro judiciário é erro mesmo. Por exemplo, prisão de homônimo, né? Era uma pessoa com o mesmo nome, aí teve um erro judiciário. Aí o cara tem indenização. Agora, se estavam lá elementos para prisão e depois ele foi absolvido, não houve um erro judiciário. Não tem indenização. Da Lucélia, o Samay Cavalcante, esclareceu o valor da indenização no caso da Lucélia, que muita gente questionou. Advogado, só 300 mil de indenização, ela merece muito mais. Vamos ver o que o advogado Samay, advogado da dona Lucélia, falou sobre essa questão.
Então, pessoal, bom dia. A todo mundo que tem falado no Instagram, tem criticado esse valor de R$300 mil, eu venho aqui afirmar, aduzir que esse valor declarado, tá, é uma base inicial de cálculo. Esse processo ainda nem está distribuído no judiciário. Quando for feito todo o somatório de dano material, que deve orbitar em cerca de 250, R$300 mil, somado ao dano moral, esse valor deve ser setado muito para cima. Então, assim, todas essas críticas eu respeito todas as pessoas que teceram comentário ou elogiosos ou em tom de crítica, mas eu preciso que vocês entendam essa relação entre o cálculo a ser cobrado na ação civil indenizatória começa em R$300 mil, podendo chegar na casa do 1 milhão. Então, é um cálculo que temos uma base de início, que é o dano material, e o dano material orbita em cerca de R$300 mil. Somado ao dano moral, com certeza, quando essa ação for ingressa no Poder Judiciário do Estado do Piauí, o valor vai ser muito diferente desse de R$300 mil. Então, é apenas uma nota de esclarecimento para que as pessoas comentem. Isso não me incomoda, até mesmo quando eu sou criticado. Eu sou um advogado, eu tenho um mundo público, eu estou acostumado a lidar com pressão, mas para você fazer uma crítica a um profissional, você precisa conhecer a história toda. Então, repito, esse valor de R$300 mil é apenas uma base para partirmos daí para ir escalonando o valor desse conteúdo indenizatório no momento oportuno, porque sequer essa ação existe no sistema judiciário, porque antes disso eu preciso eliminar, dissolver, mediante uma sentença judiciária, qualquer atribuição de culpa que ainda pese sobre a Lucélia. Grato pela atenção. Ô Mesquita, direto de Parnaíba, realmente agora o advogado explica que os R$300 mil faz parte ali do trâmite, da burocracia, mas o valor que ele espera ter nessa indenização pode chegar a R$1 milhão. Mesquita, direto de Parnaíba, novidade dos envenenados também. Bom dia para você, Mesquita. Olá, Dudu, bom dia para todos que nos assistem aqui pela Rede Meio. Exatamente, Dudu, ele havia explicado isso, até inclusive nós trouxemos uma fala dele aqui para a Rede Meio na última sexta-feira, quando ele colocou exatamente essas palavras que ele disse aí na rede social dele, que foi que aguarda agora a inocência dela dada pela justiça para daí, então, ingressar na justiça, na vara civil, buscando a indenização, que apenas a indenização de dano material é que está nessa casa de R$300 mil através desses cálculos que são feitos por ele. Mas também existe a indenização por dano moral, que pode superar isso, pode dobrar esse valor de R$300 mil, ou então chegar à casa de R$1 milhão ao todo, né? As duas indenizações, a indenização por dano moral e a indenização por dano material. Então, o importante é que essa senhora seja ressarcida pelo dano que ela sofreu por ser acusada aí de algo que não cometeu. E graças a Deus que ela se livrou dessa situação, porque ela poderia ficar bastante tempo presa e esse prejuízo mental na cabeça dela é ainda pior, né, Dudu? Aproveitando você de Parnaíba, há pouco eu trazia um caso de um empresário que teve um colar de 60 mil roubados. Foi levado esse colar aí em Parnaíba. Ele não era morador daí, ele era morador, acho que de Pico, se eu não me engano, e teve o colar levado. Mas o Mesquita... Hã? Da cidade de Altos. Altos, exatamente. Estava com um colar aqui, uma avenida movimentada da cidade, um colar valioso, ali que chamava a atenção das pessoas, e então foi surpreendido por criminosos e acabou sendo vítima desse assalto, sendo levado esse colar de ouro avaliado em R$60 mil. E buscou, claro,